né? A gente tem pessoas que podem cometer crimes e outras que não podem cometer crimes, isso é fato. A gente vê pessoas presas devendo, são réis, mas deviam responder em liberdade, e outros criminosos, né, que se filmam, que estão lá, que não são presos em flagrante, não são levados a nada. Não acontece nada. Judiciário, Ministério Público não fazem nada, que eu falo aqui do MST. E eu também falo em Brasília. A lei é para o povo. Quando a lei não é aplicada para todos, ela serve como instrumento de coerção do povo. Ela é um instrumento de dominação, e isso não é democracia. Em Brasília, por exemplo, tem a lei da estatal. Ela diz que você tem que ter uma quarentena de 3 anos sem ser diretor de partido, trabalhar em campanha, para ser presidente estatal. Isso foi criado por conta da crise de corrupção que nós vimos no governo Dilma Rousseff. Então criou-se essa lei para ter uma sanidade, para ter gente boa na empresa estatal. Porque a empresa estatal não é do governo, é do povo brasileiro. Aí o Lula assumiu, o que ele fez? Desrespeitou essa lei, deu a presidência do BNDES, que é uma estatal, ao mercadante, mas não acontece nada. Ele pode. Aí fica todo mundo falando, né? Ai, passou sem declarar. Ai, não sei o que lá. Lei é lei. Ato ilegal é ato ilegal, os dois são atos ilegais. Agora, por que um pode cometer ato ilegal e o outro? E o que é pior, no caso das estatais, o não cumprimento da lei está sendo chancelado por quem deveria fiscalizar a sua aplicação. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu, ouviram bem? Suspendeu os trechos da lei das estatais que restringiam a indicação de políticos para cargos de diretoria e empresas públicas. Na decisão, Lewandowski escreveu que continua proibida a indicação de pessoas que ainda participam da estrutura decisória de partidos ou que têm trabalho vinculado às legendas e às campanhas políticas. Assim, ele suspendeu. Lula, você não precisa cumprir, tá? Mas assim, o resto da humanidade, vocês cumpram. O pedido foi feito pelo Partido Comunista do Brasil, que protocolou a ação por julgar inconstitucionais as restrições para indicações. E aí, meus queridos? Isso aí tem a ver com uma briga que a gente está assistindo aí de Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, né? Eles estão brigando ali porque, vamos lá, o ministro de Minas e Energia não gostou da Petrobras ter saído debaixo da pasta dele, né? Porque ela era ali a principal... claro, quem que ia gostar? Quem que ia gostar? E aí tem uma disputa aí agora pelo Conselho, principalmente pela presidência do Conselho da Petrobras, onde os dois estão errados, né? Os dois apontam candidatos que podem cair na malha fina da lei das estatais, ou seja, que não passam no crivo da lei das estatais, porque no caso de Jean Paul Prats, ele está querendo indicar aí do PSB, né, o senhor Sérgio Rezende, né? E pela parte do ministro da Minas e Energia, ele quer trazer dois nomes que estão hoje em agências reguladoras, né? Que é o caso aí de Vitor Sabá e Pietro Mendes, né? Pietro Mendes está na ANP e Vitor Sabá está na Agência Reguladora de Águas. Então, esses 3 nomes que ambos querem trazer não passam nessa malha fina aí da lei das estatais. E a grande questão que fica é a seguinte, né? Se a gente abrir essa brecha, Pavinato, a gente vai abrir uma brecha para mais ou menos 550 cargos em estatais serem novamente politizadas. Vamos aplaudir! Nós estamos vivendo um estado de exceção. Alguns programas aqui eu falei, né, que o Brasil é o país do depende agora. Não dá para dar uma resposta mais concisa. Depende de quem pede, depende de quem está acusando, depende de quem é o acusado. Gente, a lei das estatais foi feita para proteger o nosso dinheiro, para não se colocar um político nitidamente envolvido numa campanha eleitoral de alguém que foi eleito, assumir uma estatal e ali fazer o que quiser. Nós já tivemos isso na nossa história recente. Nós já tínhamos, chamava Petrolão, chamava Mensalão, nós já sabemos esse filme, nós já conhecemos o final e é triste. Então a lei foi feita para isso. Mas agora nós estamos vendo que o Poder Judiciário brasileiro está passando a mão na cabeça de algumas pessoas. Isso é um estado de exceção. Ou eu tô... Não tá, porque, veja bem, Dani, nós temos aqui
É uma lei constitucional, a lei das estatais. Foi feita lá em 2017, tá uma lei constitucional. A gente está deixando pessoas não cumprirem leis constitucionais porque elas seriam inconstitucionais e mantendo medidas inconstitucionais, fingindo que são constitucionais. Falo do caso dos presos provisórios do 8 de janeiro, que, repito, são réus, continuam, mas deveriam estar em liberdade ou em cautelar do 319 do CPC, e não presas provisoriamente. Isso é prisão ilegal. Então a gente está vendo isso, né? Essa lei é uma lei legal, está valendo, né? Ela é válida, ela é eficaz. Tá, mas vamos falar vamos discutir a constitucionalidade, aí você vai fazendo aí a ilegalidade. Enquanto a ilegalidade está na cara, a inconstitucionalidade está na cara, e ninguém dá um piu-piu. Contorcionismo retórico, né? Que acaba acontecendo. Porque quando a gente verifica a lei das estatais, ela foi exaustivamente debatida dentro do Congresso Nacional. Não é? Então, está se jogando fora todo o trabalho que foi feito para chegar até a lei das estatais, não é? Que tinha exatamente como objetivo colocar melhores critérios de governança para as estatais aqui no Brasil, não é? Enfrentar e, aliás, prevenir casos de corrupção. É claro que, como a gente sempre fala, isso não zera a corrupção, mas torna mais difícil que ela ocorra. Não é? E essa questão de evitar que as estatais sejam politizadas, ela é uma questão central dentro da lei das estatais. Então, como eu vejo, Pavinato, isso tudo é um contorcionismo para tentar justificar, colocar uma justificativa para algo que foi debatido no Congresso, mas que agora simplesmente querem mudar, né, desrespeitando todo o trabalho, jogando fora todo o trabalho que foi realizado pelos representantes daqueles que o elegeram. Bissoli, suas considerações sobre essa mácula. Sabe o que mais preocupa nisso, Pavinato? Se a gente parar para analisar, teto de gastos do curto espaço do governo Temer foi ali conquistado, relativizado recentemente. Lei das estatais, também do governo Temer, naquele curto espaço, relativizado agora. Qual será a próxima? Reforma trabalhista? Ou seja, num curto espaço de tempo que o governo Temer pôde trazer reformas significativas para o país, porque ele ficou muito mais preocupado em resolver o país do que se reeleger presidente da República. Exato. E isso foi importante. Importante porque algumas medidas impopulares só podem ser tomadas por quem não está preocupado com eleição ou com reeleição, estão agora regredindo, sendo mitigadas, sendo relativizadas. E sabe o que mais preocupa nesse caso? Que até dia 5 de março, o parecer da Procuradoria-Geral da República era pela constitucionalidade dessa norma. Aí mudou do nada, e aí, né? Quando marcou a pauta de julgamento, vai começar o julgamento tal dia, um cavalo de pau de 360, e o procurador diz, olha, tem um pequeno detalhe que eu não tinha observado nisso. Faltou o argumento de que é inconstitucional não deixar alguém ocupar um cargo público. É um pequeno detalhe. Meu Deus. Pequeno detalhe. Estão impedindo a livre associação das pessoas que eles colocaram. Pequeno detalhe dos 28. Um ministro sabidamente ligado ao presidente Lula pela indicação, pelo histórico, é de São Bernardo. Um ministro que está no final do seu mandato no STF, que teve até convite, pelo que se sabe, para compor o governo e antecipar o seu mandato, sendo relator de uma medida em que teria que ter uma dificuldade aí para justificar. Mas olha como isso é facilitado. Ele só está acompanhando agora o parecer da Procuradoria-Geral da República. Seu Augusto Aras, que anda sumido em algumas pautas, a gente não tem visto, que não sei se está acompanhando a narrativa de forma generalizada nas denúncias do dia 8 de janeiro, mas nesse caso não deixou detalhe passar. Se as condutas estão sendo descritas de forma genérica, com Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, isso não é preocupante. Mas o pequeno detalhe no parecer que precisou ser mudado da lei das estatais, precisou mudar toda a posição da PGR. Eu vou contar mais um detalhe para vocês. Esses 3 nomes que eu falei aqui, né, tanto os 2 indicados aí do ministro quanto o indicado pelo presidente da Petrobras, eles continuam nos cargos e estão com um pé em cada canoa. Maravilha. Você sabe o que eles... Fazer currículo e pedir emprego ninguém quer. O que a gente escutou nos bastidores, eles continuam lá e aí eles estão sinalizando o seguinte, né? Olha, se passar aí na malha fina, né, se realmente eu for conseguir ser indicado, aí eu peço a exoneração do meu atual cargo.
Isso é um absurdo. É assustador. Né? Quer dizer, fica com o pé em cada canoa esperando. Olha, agora, já que a gente está falando...